Boa noite a todos, né? Inicialmente queria agradecer ao convite da professora Belisa, né, que gentilmente nos convidou, e dizer que eu achei que o documentário, quando ele nos foi apresentado, ele tem um duplo interesse, né? Tanto do audiovisual, que eu acho que o professor John e o Eduardo vão conseguir comentar melhor, e, obviamente, né, dentro do campo da história, porque ele dá margem para vários tipos de discussão, né? Então, eu acho que a gente pode começar perguntando, pelo menos de um modo geral, o que um estudante de audiovisual é uma estudante de história, qual é a primeira impressão que tem com o documentário e qual é a importância que vocês acham para cada área, né? Acho que a gente pode começar. Olá, boa tarde. Eu sou a Mônica, eu sou estudante de História. Bom, gente, o documentário, né, ele é bem oportuno, porque agora, do dia 31 para o dia 1º, né, dataram no dia 31 de março, o aniversário, né, do golpe civil-militar de 64, né, mas foi na madrugada de 31 dia 1º, já no dia 1º, por uma questão aí de representatividade do dia 1º de abril, deixaram mesmo. Então, é bem oportuno a gente trazer, né, nesses 60 anos aí desse evento importante aí e lamentável da nossa história. Esse documentário, né, pelo menos para a história, ele tem várias camadas que a gente poderia discutir aqui, né? Cada camada daria uma discussão aí, cada dia, né, de horas de discussão. Primeiro, porque ele começa numa biografia do Boylessen, né, daquele imigrante que chegou no Brasil, casou com uma filha de um embaixador, veio para o Brasil, e no Brasil se fez, né, o imigrante bem-sucedido, virou empresário, e isso já era uma camada, né? Depois eles abrem um pouco para a relação dele, né, enquanto empresário e atuação empresarial, até chegar no envolvimento direto com o financiamento do UBAN. E depois entra numa perspectiva, eu também sou psicóloga de formação, e entra numa camada mais ligada à questão da personalidade, né? O que caberia muito bem um conceito na área que chama a banalidade do mal, né? Aliás, vários conceitos são retomados ali, e isso acho que aos poucos a gente pode ir falando. Eu acho que é importante porque é o que dá o nome ao documentário, justamente o Boylessen. A figura do Boylessen, né, foi escolhida para ser o eixo central de toda uma discussão aí desse envolvimento do empresariado no financiamento da ditadura. Então, o documentário como um doc, né, ele apresenta um tanto de... Como que eu posso dizer? Discrepância sonora, né? Tipo, na trilha sonora, dizendo mais sobre a trilha sonora. Ele tem uma liberdade artística grande para um documentário e demorou muito tempo para ser feito, né? Tanto pelos documentos que ele teve como que chama o diretor? Teve que disponibilizar, ele teve que ir para vários países para pegar esses documentos, até algumas personalidades aí nesse meio que foram muito difíceis de ser entrevistadas, né? O filho do Boylessen demorou quanto? 2 horas? 2 anos? Quanto que foi? Um documentário que demora 14 anos para ser produzido é um tempo muito grande. Só o filho do Boylessen foi 2 anos, o Ustra também não foi 2 anos, demorou um tempão. Então, realmente foi um documentário difícil de fazer, simplesmente também tem o caso dos documentos que eram confidenciais, que são muito difícil de arrumar, sabe? Tem uma dificuldade grande. Mas eu achei interessante tanto a escolha da trilha sonora quanto das imagens que passam, né? Eu achei interessante que traz um pouco essa discrepância que aparece no personagem do próprio Boylessen, que é uma pessoa que você vê
parece. O filho dele, principalmente, né? Que dá uma passada de pano. Mas aparece como uma pessoa tão discrepante que é até esquisito de pensar, né? Só para amarrar isso que o Du tá falando, né? Pegando o gancho da Mônica, é interessante perceber que como o Du estava dizendo, né? A utilização da trilha sonora, ela tem uma função de comentário no filme. Em vários momentos ela faz um comentário que é um comentário num tom paródico, farsesco, quase que alertando como esse personagem, ele é um personagem farsesco, justamente por conta dessa dubiedade da personalidade dele, né? Esse cidadão exemplar, mas que ao mesmo tempo tem toda enfim, essa característica do mal, né? Esse mal arraigado, enfim. Então é interessante isso que o Du tá falando, a trilha enquanto comentário. Então, essa dubiedade, né? Na verdade, não chega a ser uma dubiedade. Eu estava fazendo algumas pesquisas, né, para comentar com um pouco mais de propriedade sobre essa figura. Eu achei uma dissertação de mestrado muito interessante, que casa muito bem aqui com o que a gente vai falar, que seria da UNB, que chamou Hábitos Militares e as Práticas da Tortura na Ditadura Militar, né? Ele usa o conceito de hábitos do Bourdieu, né, que, a grosso modo, de uma maneira bem grosseira, assim, seria a disposição e o repertório que a pessoa tem que media o presente dela e a forma que ela vê o mundo. E dentro da própria ditadura militar tinham dois hábitos, que seriam hábitos militar, ou seja, do aparato do Estado, de repressão, a questão burocrática, né, mesmo assim, de repressão frente à ameaça comunista, né, seria o aparato estatal formal, que seria, inclusive, um termo que eu achei interessante, eu ia falar do guerreiro, e é exatamente isso, que faz parte desse hábitos militar, é a repressão, o intervencionismo e a questão dos guerreiros contra uma ameaça. E tem o hábitos da maldade, que é o hábitos a questão da tortura e do sadismo. Por que o Boyleson, ele se destacou tanto dos demais que contribuíram da mesma maneira financiando o sistema? Porque ele destoou demais da atuação daqueles que faziam essa atuação dentro do sistema. Outros empresários também contribuíram. Mas por que ele destacou? Justamente porque ele caiu naquilo que era desviante dentro da própria repressão, que era o sadismo. Muitas vezes as pessoas estavam ali, porque na área de fala da banalidade do mal. Você vai pegar o sujeito, é um cara que nunca teve nenhum tipo de problema com violência. E dentro de um sistema, por exemplo, repressivo, o cara mata, o cara tortura, né? Mas se você vai pegar ele fora desse contexto, como aconteceu com Eichmann, que foi objeto de estudo da Hannah Arendt, é um cara que gosta de cachorro, é o cara que é bom pai, é o cara que nunca infracionou nada na vida dele. Então, assim, dentro daquele sistema, ele pratica a maldade porque faz sentido e ele tem uma ameaça que ele precisa combater. O Boyle, ele extrapolou isso, né? Quando ele introduz a pianola Boyleson, eu não consegui nem imagem sobre isso, né? Quer dizer, é uma coisa que todo mundo fala que existiu, mas meio que todo mundo fala que tinha uma corrente contínua, que não tirava consciência, que não matava, mas que era extremamente dolorido. Então, o cara, ele foi se engredando dentro da repressão e ele foi sendo extrapolado, tanto que outros também estavam na lista. E ele foi eleito para ser justiciado justamente pelo grau de sadismo que ele demonstrava ali nas sessões de tortura, né? Então, dentro do próprio aparato repressivo, ele estava destoante, né? Eu acho que isso mostra muito dele. Mas aí dentro daquele sistema, porque provavelmente dentro da casa dele era um ótimo pai, ele era um ótimo empresário, um ótimo empregador, né? Então é isso que se fala dessa dubiedade, é como se fosse duas pessoas, mas na verdade são camadas de uma mesma pessoa, né? Uma questão que eu acho que liga um pouco até as ideias, né? Pensando no porquê o Boyleson como personagem do documentário, sendo que havia tantos outros empresários que também financiavam, que também participavam de alguma forma, outros membros da classe civil, né? Que participavam da política no geral, né? Mas um dos interesses, inclusive
pensando no próprio diretor, né, buscando algumas entrevistas, inclusive, que ele deu, que ele não fala muito sobre o filme, né, ele participa de debates, mas esse dele não tem grandes entrevistas sobre o filme, mas uma coisa interessante é que, na verdade, a gente pensa, e aí pensando até na parte da história, claro, mas eu acredito também para o audiovisual, do interesse pessoal do próprio diretor, porque ele diz que é algo que marca ele pessoalmente. Ele até vai considerar o documentário como um exorcismo pessoal, mas ele vai dizer que a história do Boylan marcou ele pessoalmente por ele ter visto, né, na televisão o ato propriamente do assassinato, né, do justiçamento do Boylan, né? E assim como o diretor da Sonata Tropical, que também foi a peça de teatro que passou. Então, daí, e juntamente com isso vem, acredito, também o interesse de referência cinematográfica. É um estrangeiro que se fez no Brasil, que cresceu no Brasil e que se parece muito com a história do Cidadão Kane, né? Que você consegue fazer uma referência cinematográfica. Então, acredito também que a imagem do Boylan, ele tem um interesse, né, dentro desse jogo. Da criação do diretor e do universo cinematográfico, e daí que eles tiram também a importância da história. Então acaba sendo um duplo interesse. Por isso que eu acho que o documentário também acaba chamando muita atenção, né? É interessante, o Rodolfo trouxe isso à tona, que o filme ele é todo costurado com várias referências cinematográficas ficcionais, né? Tem ali o Pra Frente Brasil, tem o Lamarca, Batismo de Sangue, né? E é interessante como ele faz essa costura da ficção, dessas citações ficcionais no documentário, o que valida mais ainda essa discussão, né? De como esse cidadão, ele se constrói enquanto um personagem. Inclusive, um dos escritores, ele fala exatamente sobre isso. Ele é um personagem tão profundo justamente porque ele não é óbvio, né? As esferas todas dele ali, a esfera da identidade, da personalidade, do seu se colocar ali no social, cria esse personagem extremamente complexo, né? Que beira a ficção. O que você acha disso, Du? O que eu acho? Ele, por ser um personagem complexo, assim, por ser um personagem complexo, que nem você falou, eles também utilizaram várias referências filmográficas e tal, o que é interessante que ele apareceu até demais nos filmes que foram citados, né? Agora, eu tô brisando. Eduardo, posso completar uma coisa? E aí eu até depois passar a bola para vocês. Uma das curiosidades, porque dentro do que o Eduardo até comentou no começo, né, sobre a trilha sonora e tudo mais, isso é uma coisa que o próprio diretor também comenta, né? Ele fala, perguntaram justamente a coisa da trilha sonora para ele, perguntaram se a trilha sonora era irônica ou satírica, né? E ele fala que era um pouco irônica, mas que ao mesmo tempo, por contrastar com as imagens, muitas vezes dava um sentido de uma tensão, né? E era um pouco isso que ele queria passar com a trilha sonora. Eu achei interessante a observação, principalmente do Eduardo, que observou de primeira a trilha sonora, porque a primeira vez que eu assisti eu não percebi. Eu ouvi e falei assim, música da época, alguma coisa assim. Eu só fui me tocar depois, mas achei muito interessante. Eu achei interessante o uso desses 3 filmes, né? Batismo de Sangue, inclusive, é um livro do Frei Beto, adaptado para o cinema, né? Porque ali ilustra muito bem o contexto da época, né? Às vezes você usa fazendo esses paralelos com filmes, né? Que são cenas chaves, para você falar o que estava acontecendo na época, né? Então, assim, toda essa questão da tensão, né? Eu achei interessante também esses bastidores, os Estados Unidos aqui de olho no Brasil. Tem um outro documentário que chama O Dia que Durou 21 Anos, que fala dessa questão da atuação americana, estadunidense muito forte aqui no Brasil, né? A gente não pode perder de perspectiva que em 59 houve a Revolução Cubana. E nos documentos oficiais dos Estados Unidos fala, Cuba é só uma ilha. O Brasil é uma potencial China. Pode levar consigo toda a América Latina para o comunismo.
Então, assim, essa ameaça era na proporção do que o Brasil representava para os Estados Unidos. E, assim, eles falam que escândalo seria se fosse o contrário, o Brasil financiando empresários para dar um golpe de Estado lá nos Estados Unidos. Só que não é o caso, né? Não era o caso. Mas essa questão da tensão mesmo, até que não era só com a gente, acontecia no mundo. Tinha um instituto que chama IPES, que é o Instituto de Pesquisas Sociais, também financiado pelo empresariado, que era ao mesmo tempo um instituto de pesquisa, um instituto de inteligência paralela, divulgador também de programas anticomunistas, era um híbrido assim, que fazia isso, divulgar, né? Chegar para o cidadão médio e falar, olha, o comunismo, se a gente não tomar uma atitude, o comunismo vai tomar conta do Brasil. Né? Isso era uma estratégia que eu acho que é muito bem amarrada com esses filmes e com algumas falas também. Né? A gente vê até alguns comportamentos típicos de entrevistados, assim, pô, mas não sei o quê, né? Como se justificando aquela época. Eu acho interessante esses recursos mesmo da música, às vezes algumas imagens que você fala, bom, não está muito a ver com a fala, mas você vê que aquilo tem contexto, né? Para você entender o todo. Enfim, eu achei bem interessante. Uma pergunta para você, Mônica, do ponto de vista histórico, né? Aproveitando o seu gancho também. No filme, aparece muito en passant falando sobre o João Goulart e por que o João Goulart ele despertou tanto medo, né, dessa sociedade mais conservadora, do empresariado e tal. E tem uma palavra-chave aí, que é porque o João Goulart começou a falar sobre reforma agrária. Né? E aí eu queria te perguntar, na verdade, assim, pedir uma análise, justamente como se usa essa desculpa, né? O terror comunista, mas na verdade era um medo muito interno de reformas de base do ponto de vista interno do país, né? Esse terror internacional. Tá? O Jango, ele foi eleito, né? Ele tomou posse, né, em 61, ele foi deposto em 64, com o golpe civil-militar. O que acontece é o seguinte, o Jango tinha algumas propostas de governo que chama reformas de base. Não era só a reforma agrária. A reforma agrária que mais deu alarde, mas também era uma reforma urbana, tributária, bancária. E teve um comício no dia 13 de março de 64, né, poucos dias antes do golpe, que ele falou que foi no Rio de Janeiro isso, se não me engano, no Centro-Rio, que era um espaço bem importante ali na época, falando, olha, eu vou colocar em voga o que eu tenho falado. E a reforma agrária estava tendo muita repercussão e muito fortalecimento do campesinato, principalmente no interiorzão do Brasil, ali, Rio Grande do Sul, Goiás, ou seja, o Brasil sertanejo, né? O Nordeste também, né? É porque o Brizola também no Rio Grande do Sul estava capitaneando isso também, né? Dando uma propulsão. Então, assim, aliado a tudo isso, a gente é uma sociedade classista, né? Tem um autor que fala que todas as nossas revoluções foram classistas no sentido da classe dominante, né? Mudar as peças do xadrez, mas não mudar muito o status quo, né? Aliado a esse perfil do próprio Jango, tinha uma questão que ele não era muito receptivo aos interesses americanos. Então, algumas coisas ele foi orientado previamente, olha, isso não vai agradar muito o governo americano, que na época era Kennedy assassinado, depois entra o Nixon, né? Mas a atuação praticamente a mesma. E ele meio que deu de ombro, ele fez uma opção. Falou, não, eu vou colocar isso para frente. E isso, gente, isso, que já não era bem receptivo às classes dominantes do Brasil, contrariando, de certa forma, os Estados Unidos e o contexto internacional aí de Guerra Fria, né, em relação a essa ameaça vermelha que eles falavam, eu acho que foi tudo um somatório que acabou dando no que deu. Uma coisa que eu achei interessante que eles trouxeram também no documentário, quando eles comentaram do
do Django é que para a época é importante também lembrar que o Django ele fazia referência ao antigo governo do Getúlio Vargas, né? Que no último governo justamente acabou numa forma totalitária. Então o Django também representava essa lembrança getulista, tanto que quando ele ainda era vice do Jânio Quadros, ele já não era bem aceito desde as eleições, né? O Jânio Quadros é muito bem eleito, mas ele já tem um problema desde as eleições, né? E quando o Jânio Quadros renuncia, ele já assume com sérios problemas com o Congresso, ele já assume com sérios problemas com a estrutura partidária, né? A UDN, que então seria o Partido Liberal, justamente rompe, justamente no momento em que o Jânio Quadros assume, então, renuncia. Então, há uma certa estrutura partidária também, para além das questões externas, que fazem com que o Jango não consiga levar o governo muito adiante. E tem uma série de problemas, né? Aí até que culmina realmente aí na derrubada, no golpe propriamente. Só que é curioso porque, assim, por outro lado, a gente teve acesso até na aula de Bruno, que a popularidade dele, né, uma pesquisa, na época, era em torno de quantos por cento? Você lembra? Era alta, né? Era baixíssima. Então, assim, tocando em miúdos, o povão não era bem uma questão de insatisfação popular, né, que pode ter levado a alguma coisa, porque realmente esse dado não foi levado, inclusive, numa aula, que a reprovação dele era muito baixa na população em geral, né? Sim, tinha as passeatas em São Paulo, mas enfim, isso eu não consegui ver com muita, com muita segurança, motivação e tudo mais, né? Até tem aquele slogan Deus, família, né? Coisa que a gente viu aí recentemente. É interessante pensar nessa perspectiva do documentarista, né? Tava pensando enquanto você estava falando, que a gente quase não vê nesse documentário a presença realmente de pessoas, digamos assim, do povo, né? A não ser no início, né? Que é aquela introdução ali, quem foi Henning Bojnsen, até como um epílogo ali, né? Fazendo uma brincadeira e tal. Mas não era a perspectiva do documentarista. E quando a gente pensa em documentário, aí falando mais detidamente da questão audiovisual, né? O documentário, ele não é uma notícia, ele não é jornalismo. O documentário, ele é um ponto de vista. Um ponto de vista aí, no caso, é o Chaim Litevski, né? O diretor, que resolve exatamente averiguar, tá, esse empresariado em função do golpe militar, né? Não é pela perspectiva do povo. O que o povo acha disso, né? É interessante salientar isso, né? Mônica, uma das coisas, a gente até chegou a conversar um pouco, mas que acaba sendo interessante, é que alguns personagens entrevistados, eles são personagens chaves na história desse momento, né? Por exemplo, tanto o Ustra, né, que aparece também falando que deve ter sido, de acordo com o que o Eduardo falou, deve ter sido alguém difícil de arranjar, né, uma entrevista, mas o próprio filho do Bojnsen, né, que também deve ter sido uma figura difícil dele querer falar também, né, mas o próprio Carlos Eugênio Paz, que também foi líder, né, sucessor do Marighella na Aliança Libertadora Nacional, e que morreu recentemente em Ribeirão Preto, né? E aí eu descobri também pesquisando, porque até eu achei que ele fosse músico no Rio, né? Mas são personagens importantes, né? Eu queria saber se você destacou mais algum personagem que tenha chamado a atenção, que vale a pena contextualizar para o documentário fazer mais sentido. Nosso ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, né? Eu sou de uma época que o Fernando Henrique ele foi eleito presidente, eu era criança, né? E eu não imaginava esse lado sociólogo dele, né? Porque eu lembro só dele privatizando tudo. Eu acho que foi uma figura aí, eu acho que foi contemporâneo dos fatos, né? E eu achei uma posição meio curiosa dele, tipo meio fatalista, é o que tinha, era isso aí mesmo, né? Eu acho que seria até melhor eu não ter participado, tem hora. Eu falei, mas ele veio para falar isso, né?
Em relação aos outros, as outras pessoas, né, principalmente as pessoas que sofreram a repressão, eu não cheguei a pesquisar, né? As pessoas que estavam exiladas, né? Eu realmente não cheguei a pesquisar. Du, você enquanto estudante do audiovisual, primeiro eu queria que você falasse para as pessoas se você consome documentários, se você é um espectador de documentários, e quando você assistiu pela primeira vez, quais foram as suas impressões do ponto de vista narrativo? Te causou estranhamento? Foi tranquilo? Conta pra gente. Então, dizendo o ponto do documentário, eu consumo mais documentário histórico, né, antigo, só que eu consumo muito documentário, querendo ou não, biológico, né, de biologia, dessas coisas, mas eu não estava acostumado a ver um documentário desse jeito, assim. É o que eu falei, artisticamente, pela trilha sonora, é até um pouco, como que fala, confuso, que eu digo no sentimento, assim, do documentário. O documentário, como você disse, não é uma reportagem. Sempre tem... existem lados, é o ponto do diretor, né? E o diretor, nesse caso, desse documentário, quis deixar a situação desconfortável pro... Não, pra gente, pro espectador. Quis deixar o negócio desconfortável de ver, não só tenso, né, como a discrepância entre a imagem que está acontecendo lá. Às vezes até o que está sendo falado com a trilha de fundo, esse corte que ele tem sempre do tiro, sabe? Ele puxa você bota uma musiquinha, tipo, bonitinha, assim. Aí, de repente, ele corta e puxa você pra um tiro. Você não deixa de ficar meio... Caraca, o que tá acontecendo aqui, sabe? E, às vezes, o tiro não vem seguido de alguma coisa tensa, sabe? Isso que é o engraçado, né? Normalmente, você tá toda hora esperando, tipo, deu tiro. Ele vai falar da morte do cara já, sabe? Não fala. Dá o tiro, parece que não sei, pra chamar a atenção do espectador. Só que acaba deixando a gente meio tenso, né, na situação. Porque vem o tiro, aí você tá esperando alguma coisa acontecer e não acontece. E é muito engraçado, sabe? Eu achei interessantíssimo o documentário nesse ponto. Eu vi com a minha mãe também, ela achou também interessante esse ponto aí. Caraca, minha mãe, ela é mais leiga, né? Ela falou, caraca, não tô entendendo muito bem que é onde ele tá tentando levar a gente, sabe? Aí eu acho que é até o ponto do documentário esse, sabe? Ele não quer mostrar certamente onde ele tá te levando até ele te levar pro lugar, sabe? Mas tem um sentido mostrar que ele é um menino que não tinha muita habilidade esportiva, não tinha muitas notas, era mediano nas notas, era um menino meio relapso, mas não era um menino mais relapso. Tem a ver com o conceito, assim. Não sei se foi proposital, mas eu vi dessa forma. É um conceito que a Arendt fala de homem supérfluo. É aquele cara que é médio, né? Não é brilhante, mas também não é o pior. É aquele cara que serve como meio justamente nesse aparato de repressão, quando inserido no aparato de repressão, né? Então, quer dizer, ele meio que ele vai, se tem critérios, ele vai listando aqueles critérios, né? Quer dizer, é um cara que chegou a ser presidente da Ultragaz, mas nada disso não tinha prenúncio disso na infância dele, por exemplo. Ele morou num apartamento para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Que fala, para quem não tinha onde morar. Pai era um operário, quer dizer, é bem, bem característico, né? Eu achei que a observação de vocês três foi muito boa, e o que o John e o Eduardo comentaram eu achei bem interessante, porque é uma coisa que eu bem tinha reparado, eu acho que ele dá pano pra manga
ele joga pra audiência, né? Assim, a conclusão ele joga pra audiência, porque aí a professora Belize até e o John, né, até dominam mais a área, mas eu acredito até que na parte da narrativa, né, ele seja um personagem fictício perfeito por causa disso. Ele tem um mistério, será que ele é sádico, né? Ele tem uma história de plano de fundo, ele é um empresário que investiu numa repressão, né? E, enfim, ele tem uma história completa. Mas o que eu até queria comentar com o Eduardo, que ele chegou a falar, é que a narrativa, o desfecho do grande da narrativa, ela se dá durante o documentário, que é o confronto, na verdade, entre o guerrilheiro que matou o Boysen e o filho do Boysen, né? São as duas grandes entrevistas, porque são as duas grandes pontas, né? Então, aí elas vão se amarrando ao longo do documentário. Isso eu achei que foi uma forma de pensar a narrativa através de dois personagens históricos interessantes, né? Que você falou, né, do menino mediano. Você olha realmente, né, um menino que sempre foi visto como mediano, talvez não tinha nem atenção parental em casa demais, assim, sabe? É um cara normal, tava lá, não tava fazendo o máximo, mas também não tava dando, não tava caindo no fundo do poço, né? O que leva ele a, quando botado numa situação de poder, querer o poder no máximo possível, né? Que é engraçado, parecido com o que você falou também, do personagem ficcional perfeito e tal. É um pouco parecido até com Darth Vader, né? Se você pensar. É um molequinho que cresceu meio que fora da visão, né? Aí, quando ele deu a chance de subir a visão, o cara subverteu completamente, assim. Ele virou um maluco. E ele também, dizendo na parte de personalidade, ele é um personagem que você falou também que você não vê a maldade dele até um certo ponto, sabe? E realmente ele era um cara tipo sádico, provavelmente em todos os pontos da vida dele, porque não dá pra tipo ser sádico num ponto e não ser em outro, né? Mas as demonstrações do sadismo dele talvez tenham sido, sei lá, diluídas entre a vida da época, sabe? Esse tipo de coisa. Até por conta que ele teve 2 casamentos, né? 2 casamentos entre aspas, né? Porque ele já estava casado e ele ficou com uma outra mulher lá. E de 2 casas. Que o filho não condenou estranhamente, né? Porque é muito estranho um filho olhar pra isso e falar, nossa, a gente falava que ele tinha... Não, pô, ele traiu a sua mãe, tá ligado? Não é legal. É um negócio estranho até o filho em si proteger o pai nesse ponto. É uma coisa que eu claramente não faria também, né? Mas não sei que ponto o filho dele estava vendo. Então, o que eu pensei eu não sei se eles chegaram a mostrar a ideia do documentário para as pessoas que eles entrevistaram, sabe? Desculpa, pessoal. O Chaim, ele até comentou que ele apresentou o projeto para todos, né, com maior transparência, só que muitos não quiseram dar entrevista, ou quiseram gravar só em off, e os que ele conseguiu filmar foi só 1/3 do que eles pediu. E aí esse 1/3 ainda teve o problema do Ustra, por exemplo, que só pediu a entrevista, as perguntas com antecedência e leu as respostas, né? Aí ele até fala que ele fez questão de fazer parecer que ele estava lendo, porque deve ter sido uma chatice, né? A parte da produção disso. E deve ter sido horrível de chato, né? E você vê claramente alguns entrevistados falando, não sei se vale a pena botar isso, ou alguma coisa assim, e o que exprime até um pouco de ele não tá sabendo o que é o documentário, o que tá acontecendo na situação. Porque ele fala, até que não é bom falar disso, sabe? Eu não queria falar sobre isso, mas ele fala. E ele acaba ele botou essa parte no documentário que é até meio diferente, né? Não sei se deveria botar isso na situação. Eu achei interessante. Queria fazer uma pergunta para os dois, na verdade, né? Só para pontuar, o documentário ele foi premiado em 2009 no Festival É Tudo Verdade,
organizado pelo Amir Labak, que é um festival super importante, né, brasileiro, um festival de documentários e tal. E, enfim, o documentário veio à tona em 2009, né? Mas a minha pergunta é: como a gente poderia fazer um balanço desse tema, dessa temática, dessa história no Brasil contemporâneo, atual, depois de todas as manifestações que a gente viu há pouco tempo atrás acontecendo no nosso país? Bom, chega a ser um tema perigoso, né? A gente está lidando com isso, porque houve aí uma radicalização, né, da direita, né, algumas pautas aí bem problemáticas, né? Mas essa questão de trazer, né, principalmente nesse momento que vai fazer 60 anos, né, do golpe civil-militar, ele é importante porque eu acredito, né, estou falando isso sem embasamento, mas assim, de uma maneira até empírica, que o Brasil tem duas chagas muito complicadas que a gente não consegue lidar. Uma foi a escravidão, e a outra é a ditadura militar. São duas chagas da nossa história extremamente doloridas, que a gente até hoje tem muita dificuldade de lidar, né? E tem relações entre si, né? Se a gente for pegando aí o prospecto da história do Brasil, isso tem uma relação direta e muito próxima, né? Mas são necessários, porque faz parte da nossa história, né? Uma história doída, recente, porque isso tem muito recente. A gente não soube lidar com isso, porque no fim das contas anistiou de uma maneira ampla todo mundo, né, para não criar mais complicações. Anistiou quem estava exilado, mas também anistiou o torturador, e foi uma maneira meio ampla, né, que como se a gente fosse apagar o passado, né, que a gente tem essa tendência, eu acho, né, de querer esquecer. A gente não lida com os nossos traumas, né? A gente quer simplesmente esquecer. Não, vamos esquecer isso, bola para frente. Isso vai criando algumas situações aí na nossa história que isso retoma mais para frente, né? Então, eu acho que é extremamente necessário, a gente está falando disso aqui hoje, né? Eu vi que existe aí um posicionamento do governo de não abordar isso, talvez temerosa aí dessa radicalização, de a repercussão que isso vai ter, mas eu acho que espaços, principalmente ligados à academia, né? Espaços educacionais, que tenham professores, que tenham alunos, pessoas que realmente, enfim, estejam em formação aí para uma geração futura, é importante a gente retomar isso. Eu acho que isso não é só no Brasil, né? Como que você disse, esse fardo, né, que a gente carrega. Não é um fardo brasileiro. Isso aconteceu, eu acho que mundialmente, né? O fato que eu sei mais é italiano mesmo, porque eu sou filho de imigrante, né? Mas, de resto, eu vejo essa dificuldade em lembrar o passado sem esquecer dos problemas, sabe? É uma dificuldade que eu acho que todo mundo tem. Até você vê na Itália, né? Tá voltando essa situação do Faccio. Tá meio complicado, porque desde no começo, né? Teve o enforcamento do Mussolini, aí depois teve toda aquela situação dos partidianos. Só que, de resto, eles resolveram, assim como o Japão, esquecer a situação que estava acontecendo, que tinha acontecido atrás, e apagar essa situação da história deles, sabe? Tipo, vamos deixar tudo bola pra frente. E o que aconteceu? A volta, né? Tá voltando a situação. E eu acho que esse movimento tá acontecendo no mundo inteiro, né? Eu não tenho ideia, mas, tipo, eu vejo nos Estados Unidos acontecendo também. Aqui no Brasil acontece. Eu acho que isso é um movimento forte mesmo. Porque não se cria memória, né? Então, assim, para quem não viveu diretamente, né? Aquilo vai ficando tão distante no tempo que aquilo se perde e você incorre nas mesmas coisas dali 50, 60 anos, justamente por essa não criação de memória,
né? Essa memória social, coletiva mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, não sei quanto tempo mais, Belissa, nós temos? Vou fazer então, não sei se o John tem mais alguma coisa, mas a última pergunta, mas é uma de caráter mais técnico, no sentido de que se vocês se veem como profissionais de história, de audiovisual, em produções desse tipo, né? Ou como vocês acham que a área de vocês consegue contribuir mais ou de uma forma diferente, né? Com produções desse tipo, seja documentário, seja ficção, filme, literatura, né? Pensando em produções culturais no geral. Como é que vocês leem a área de vocês mesmos? Bom, a área de história, né, ela está tendo, assim, não sei se um aumento, mas interesse por determinados temas. Eu vejo aí da época, eu fiz uma graduação em 2000 e voltei agora em 2022 para a universidade na graduação. Eu vejo aí uma mudança muito grande em 20 anos da forma que as coisas são lidadas. Não tem mais uma preocupação só técnica na formação dos novos profissionais, tem uma preocupação mais ética e moral também, né? Não é você só ensinar, por exemplo, um médico a ser médico, ou um psicólogo a ser psicólogo, ou o historiador a ser historiador. Você tem que fomentar em si e no outro, né, que vai ser ali objeto da sua atuação, seja na escola ou qualquer outro lugar, a reflexão. Né? Porque eu acho que isso é importante para a formação de consciência e de cidadania também, né? Isso feito de uma maneira assim, em escalas menores, você vai somando assim num cumulativo, essa é a formação da sociedade que a gente, né, está se pretendendo fazer. O audiovisual em si, né, uma coisa que é maravilhosa. Eu tô adorando, só que a gente tem pouco incentivo à criatividade nossa, sabe? É engraçado, né? É até meio... Não é não. É que, tipo, na sociedade mesmo, principalmente hoje em dia, que tudo é muito portado pra internet e tal, a gente tem uma dificuldade em... Eu tenho uma dificuldade em me mostrar pro mundo, mostrar minha criatividade pro mundo e em cima disso, que a gente claramente entra, né? No meio público, a gente vai ser taxado de alguma coisa, sabe? E o meu medo, falando em gírias, é ser cringe, sabe? Você chega... tudo agora é taxado de cringe ou por algum motivo, de algum jeito, assim. Principalmente coisas mais artísticas. Quem olha direito meio que tá fora da situação, é meio taxado de cringe. Então, a gente tem que dar mais incentivo às pessoas mostrarem a criatividade. Agora a gente tem portal para isso na internet, né? A gente não tá, tipo, atrelado com produtoras ou alguma coisa profissional, sabe? Ou tem que mostrar na TV ou alguma coisa assim. A gente pode simplesmente postar na internet e isso tem que ser encorajado, pô. Não é uma coisa que deve ser, tipo, desencorajada, sabe? Se tal pessoa tá fazendo conteúdo, sei lá, no TikTok, pô, deixa a pessoa fazer, né? Não taxa ela de alguma coisa só por ela tá fazendo conteúdo pro TikTok, sabe? Pô, chamar a pessoa de TikToker porque ela tá, tipo... Até hoje tem um preconceitinho, sabe? Pô, você faz conteúdo pro TikTok, ou sei lá. Até no YouTube em si. Caraca, você grava pro YouTube ainda, sabe? E também, até no YouTube a gente tá com uma dificuldade um pouco de entrar ser visto, sabe? Por incrível que pareça, é difícil. O Du e o Fran sabe, né? É difícil subir nesse meio do YouTube, sabe? É uma coisa difícil. O YouTube para de te... Ele não te joga pra, tipo, pra população. Ele demora pra mostrar os seus trabalhos. E às vezes, tipo, você tá
postando coisa e ele para de mostrar, tipo, decide que você não é mais não é mais digno de aparecer no público, sabe? É esquisitíssimo. E o TikTok tem essa de bomba, sabe? Você bomba um vídeo, aí o resto você tem 20, sabe? Visualizações. Agora, tipo, um vídeo você fica... E é difícil de aparecer, né? Eu acho que isso é uma dificuldade que a gente tem. Boa tarde, pessoal. Parabéns pela escolha do filme, pelos comentários. Durante a exposição e também no comentário de vocês, surgiu a questão de usar a ficção na narrativa, né? E isso me lembrou muito a história. E umas discussões que tem sobre o uso da literatura na história. Eu sempre trabalhei com isso e eu falei assim, olha, como documentário também, porque a ficção, ela ajuda a fazer esse amarrar para o leitor, facilitar para o leitor o entendimento. Não está questionando a veracidade, tudo não, mas é como se fosse uma linha a mais para fazer aquele amarro. E eu acho isso me lembrou muito a história, que a história também usa disso, né? Às vezes você não consegue resgatar o passado ali. Claro, a gente não consegue resgatar tal como foi, mas a gente já consegue amarrar com os vários registros que tem. A literatura no século XIX disse muito sobre o tempo, né? E todos esses filmes que a gente tem até hoje, né? E eu achei muito legal o documentário por isso. Então, ele conversa com vários documentários ou filmes e consegue amarrar bem para o leitor ou para quem tá assistindo entender. Então, achei isso muito legal. E a trilha sonora foi uma coisa que também me incomodou desde o início, como ela não está sincronizada. E ela diz, olha, achei muito... Eu não tinha assistido ainda, conhecia o documentário, mas não tinha assistido. E muito legal. Era só um comentário, se alguém quiser falar alguma coisa em cima. Bom, né, Milena, a gente sabe tanto que a literatura diz sobre o seu tempo, né? Tem uma discussão em história sobre literatura, mas a gente sabe, né, como que a forma de escrever, como que retrata ali o contexto social da época, né? Quando a gente fala do século XIX, né, século XX, né, acabou de passar, né? E nós somos eu brinco que nós somos do século passado, né? Então, assim, realmente é um recurso muito importante, né, para se conhecer mesmo os contextos históricos. Como o cinema, né? O cinema, às vezes, o cinema tem que ser visto, né, trazendo um pouquinho para a área de vocês, mas com o que ele quer passar, né? Aquele documentário de 1970, o que ele quer passar para a gente? Não é que ele está falando, não é o conteúdo dele, mas, enfim, discursivamente, o que se queria passar, né? Não, mas só para completar a ideia, porque existe uma discussão muito vasta sobre essa questão dos corpos, né? O que é ficção, o que é documentário e tal. E existem teóricos que defendem que é o seguinte, todo filme de ficção é um documentário e todo filme documentário é uma ficção, né? A questão do aparato tecnológico, quando você aponta para alguém, a pessoa tende a atuar. Então, torna o documentário a ficção. E o documentário, pelo seu aparato também, a ficção, quando produzida, ela também denota o momento da sua produção. Então, ela acaba se tornando um documento do tempo. Então, esse trânsito entre esses dois corpos, ele faz parte da própria... a propedêutica do cinema, né? Uma coisa que a Milena comentou e que o documentário tinha me suscitado já enquanto eu assistia, né? Que o trabalho no final do audiovisual, do diretor, e o trabalho de um historiador acaba tendo uma similaridade, o que faz ser uma boa simbiose, né? Que na verdade é preencher colunas, né? Que é o que o historiador faz, né? A gente tem documentos, nós temos registros, nós temos dados, mas a gente precisa colocar isso numa narrativa que seja contável, né? Que seja explicável, que diga alguma coisa, né? O audiovisual de uma forma diferente, da mesma forma, seja através né, colocar fotografia em movimento, você está preenchendo uma coluna ali, né, da pausa, mas também da narrativa, né, você tem que preencher uma coluna de alguma forma, né, e aí a literatura muitas vezes entra nisso também. Então eu queria perguntar pro professor John se todos aqueles efeitos especiais e aqueles filtros que deixam
a imagem mais vintage e também o relato das pessoas, se isso pode ser perigoso na forma de distanciar muito do que era a realidade do personagem principal, sabe? Se isso ajuda a construir o personagem de uma forma, mas do quanto isso pode ser verdadeiro, do quanto isso pode ser até profissional. Qual que é a sua visão sobre isso? Nossa, olha, essa pergunta ela é ótima, ela é incrível. Eu vou tentar ser sucinto, porque essa pergunta ela demanda uma resposta complexa. Mas vamos pensar do ponto de vista da linguagem ao que o diretor se propôs contar, né? Então, todos esses efeitos, todos esses artifícios, eles estão colaborando para a construção desse discurso, para utilizar a palavra que a Mônica falou, que o diretor está construindo. Então, não são maneirismos, não são simplesmente artifícios que estão sendo utilizados a esmo ou de uma forma aleatória, né? Cada um daqueles filtros, ele vem carregado de um significado, enfim, ele está ali acrescentando ao discurso, tá? Se não, vira simplesmente um maneirismo artificioso que não vai dizer nada. Acho que mais ou menos isso. Oi, gente. Boa tarde. Sou a Gabi do audiovisual, da câmera, filmmaker. Talvez a minha pergunta, ela não se encaixe muito nisso, mas eu acho que pode ter alguma coisa a ver. Pelo menos quando eu prestei atenção no que o Du falou sobre TikTok, sobre cringe. Eu queria saber sobre a questão da disseminação da fake news. Pelo fato de que hoje, por a gente estar numa sociedade que é muito ligada à tecnologia, sobre a disseminação desse tipo de conteúdo, por mais que lá no passado a gente tem muita coisa documentada, eu acho que as coisas hoje em dia elas são facilmente mutáveis e alteradas. Então, pegando como exemplo tudo isso que a gente assistiu, onde a gente tem documentado tudo o que aconteceu e afins, o que vocês acham sobre essa questão, tanto das redes sociais, mídias sociais, onde a gente aprende nas escolas tudo, mas a gente tem na palma das nossas mãos qualquer tipo de conteúdo, qualquer acesso que pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Então eu queria tirar uma dúvida mais ou menos nisso. Aí vocês se jogam aí na resposta. Eu vou falar bem brevemente, gente, mas uma das coisas mais antigas, a Milena está aqui para me corrigir se eu estiver errado, por favor, Milena. Mas uma das coisas mais antigas que existem na humanidade é fake news, né? Eu estou lembrando de 2 exemplos aqui. Um é a tese do envenenamento de poços, que ocasionou alguns pogroms durante a Idade Média, na ocasião da peste negra, ou seja, algumas matanças em massa de judeus que eram culpados de estar envenenando a água logo, que era a causa da peste negra, uma fake news trágica, e até outra fake news que subsidiou o Holocausto, que foi o protocolo dos sábios de Sião, né? Então, assim, eu dei 2 exemplos aí historicamente distantes, mas ligados mais ou menos à mesma temática. Então, assim, notícias falsas tinha até, eu não lembro qual período histórico, que era o homem parágrafo, que a pessoa saía gritando uma frase, fulano fez isso, né? E era totalmente mentiroso, né? Então, assim, fake news, gente, é um problema que talvez agora se tornou mais grave pela rapidez que as informações são disseminadas, mas sempre existiu, tá? Só bem brevemente também, eu vou um pouco na linha da Monique, né? E. Desculpa, Mônica, perdão. Da Mônica. E para pensar o seguinte, que estou vindo de uma aula de filosofia hoje de manhã e a discussão era justamente o conhecimento da verdade, né? E para a gente pensar que a humanidade ela tenta descobrir o que é verdade há muito tempo, né? Talvez desde que a gente seja humanidade. Uma coisa que a nova, que aí sim é a nossa tentativa de excluir aquilo que não é, né? E eu acho que é isso que a gente não deve se preocupar muito, porque quando a coisa não é, ela só não vai se concretizar,
Na hora de se confrontar com o real, ela não vai você vai provar real e não vai funcionar. Então aquilo vai ser excluído por empirismo, aquilo vai ser excluído por experiência, aquilo vai ser excluído pelo tempo. Então não é uma coisa que deve preocupar muito, né? A gente só tem que se estabelecer, nós temos que nos aprimorar, nós temos que estudar, nós temos que aprender a conhecer o máximo possível que nós pudermos, justamente para ter mais opiniões, para mais informação, né? Mas nós também temos que ser responsáveis pelos nossos conhecimentos, né? A gente não pode querer culpar muito o outro por aquilo que nós não conhecemos. Então, eu acho que a fake news, ela entra nisso. Então tá, gente, muito obrigado. Obrigado, Belisa, pelo convite. Obrigado, queridos colegas. Valeu pela discussão. Valeu, pessoas. É isso. Né, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? Primeiramente. Eu gosto muito de participar nessas coisas, né? Eu acho muito interessante. E é isso, né? Quero agradecer ao papai, a mamãe e você, Xuxa, né? Bom, gente, eu queria agradecer, né, a todo mundo que ficou até agora, sábado, né? E o pessoal tá aí na resistência. Quem me convidou, a Belisa, a Milena, né, o John. Você. Muito obrigada mesmo. Assim, foi uma honra participar e eu espero, de alguma forma, ter contribuído, porque foi muito enriquecedor, né? Desde o momento do convite até a gente também, né? Quando a gente é desafiado a alguma coisa, eu até estava brincando com o Bruno, tipo, nós não tivemos essa aula ainda de ditadura militar, eu acho que eu vou dar alguma escorregada e tal, mas espero ter contribuído. Agradeço muito. Bem rapidamente, eu queria parabenizar a Mônica e o Eduardo, né? Justamente pela participação, foi muito bom, vocês demonstraram bastante conhecimento, né? E bastante trabalho de pesquisa. Agradecer a Belisa, a Biblioteca Sim, a Juqueira e o pessoal do MIS que disponibilizou o filme. Obrigado.